Seção 2ª. Do anúncio promocional no mobiliário urbano. Artigo 152. A vinculação de anúncios publicitários no mobiliário urbano será feita nos termos estabelecidos em lei específica, de iniciativa do Executivo. Seção 3ª. Das normas gerais. Artigo 153. Todo anúncio deverá observar, dentre outras, as seguintes normas. Inciso 1º. Oferecer condições de segurança ao público. Inciso 2º. Ser mantido em bom estado de conservação, no que tange à estabilidade, resistência dos materiais e aspecto visual. Inciso 3º. Receber tratamento final adequado em todas as suas superfícies, inclusive na sua estrutura. Inciso 4º. Atender às normas técnicas pertinentes à segurança e estabilidade de seus elementos. Inciso 5º. Atender às normas técnicas emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, pertinentes às distâncias das redes de distribuição de energia elétrica. Inciso 6º. Respeitar a vegetação natural e exótica. Inciso 7º. Não prejudicar a visibilidade de sinalização de trânsito ou outro sinal de comunicação institucional, destinado à orientação do público, bem como a numeração imobiliária e a denominação dos logradouros. Inciso 8º. Não prejudicar a visibilidade dos equipamentos de vídeo monitoramento instalado pelo poder público. Inciso 9º. Não provocar reflexo, brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar ofuscamento, prejudicar a visão dos motoristas, interferir na operação ou sinalização de trânsito, ou ainda, causar insegurança ao trânsito de veículos e pedestres, quando com dispositivo elétrico, ou com película de alta reflexividade. Inciso 10. Não prejudicar a visualização de bens de valor cultural, no caso de instalação de publicidade em edifícios tombados, ou no perímetro de tombamento, deverá ter análise do CONPAC, Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Artigo 154. É proibida a instalação de publicidade em: Inciso 1º. Leitos dos rios e cursos de apóstrofo invertido acento A, reservatórios, lagos e represas. Inciso 2º. Vias, parques, praças públicas e outros logradouros públicos, salvo os anúncios de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, a serem definidos por legislação específica, bem como as placas e unidades identificadoras de vias e logradouros públicos. Inciso 3º. Postes de iluminação pública, ou de rede de telefonia, inclusive cabines e telefones públicos, conforme autorização específica, exceção feita ao mobiliário urbano nos pontos permitidos pela Prefeitura. Inciso 4º. Cabos, torres ou postes de transmissão de energia elétrica e telefonia. Inciso 5º. Nos dutos de gás e de abastecimento de água, hidrantes, torres de apóstrofo invertido acento A e outros similares. Inciso 6º. Acopladas à sinalização de trânsito. Inciso 7º. Afixadas em toldos, varandas e gradis. Inciso 8º. Obras públicas, tais como pontes, passarelas, viadutos e túneis, ainda que de domínio estadual e federal. Inciso 9º. Bens de uso comum do povo a uma distância inferior a 30 metros, de obras públicas de arte, tais como túneis, passarelas, pontes e viadutos, bem como de seus respectivos acessos. Inciso 10. Nos muros, paredes e fachada cega de imóveis públicos ou privados, edificados ou não. Inciso 11. Nas árvores de qualquer porte. Inciso 12.
quando excederem a 0,2 meios de publicidade para o mesmo estabelecimento, em seu local de funcionamento. Inciso 13. A menos de 100 metros, da alça de rotatórias. Inciso 14. Abrigos instalados nos pontos de táxi, ou de passageiros de coletivos urbanos. Inciso 15. Calçadas, meio-fios, leitos de ruas e áreas de circulação das praças públicas. Inciso 16. Em qualquer parte de cemitérios, templos religiosos, estabelecimentos de ensino, bibliotecas, hospitais, casas de saúde, maternidades, sanatórios, edifícios públicos, associações de moradores, entidades assistenciais, salvo as indicativas de suas atividades. Inciso 17. Nos bancos dos logradouros públicos. Inciso 18. Quando prejudicarem a passagem de pedestres e a visibilidade dos motoristas. Inciso 19. Quando obstruírem ou reduzirem o vão das portas, janelas e respectivas bandeiras. Inciso 20. Quando pela sua natureza, provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito de pedestres. Inciso 21. Que contenham dizeres, ou indicações desfavoráveis a indivíduos, crenças e instituições. Inciso 22. Que contenham incorreções de linguagem. Inciso 23. Na área central / hipercentro e fundinho, definido pela Lei de Zoneamento, uso e ocupação do solo, mesmo em imóveis particulares, exceto quando instaladas no local onde as empresas exercem suas atividades. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos poderá autorizar a veiculação de publicidades com o uso de bicicletas, em locais pré-definidos, de acordo com regras contidas nesta lei e outras exigências que se julgarem necessárias. Parágrafo 2º. É também proibida a veiculação de propaganda sobre bebidas alcoólicas nas proximidades dos seguintes locais. Inciso 1º. Prédios públicos. Inciso 2º. Creches, asilos, albergues e similares. Inciso 3º. Estabelecimentos educacionais. Parágrafo 3º. Para efeito do que dispõe o parágrafo anterior, entende-se como proximidade a distância mínima de 100 metros, da entrada e saída dos estabelecimentos mencionados. Artigo 155. É vedada a pichação ou inscrição, a tinta em muros e fachadas de prédios ou residências, bem como fixação de placas, estandartes, bandeiras, faixas e assemelhados em postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, canteiros de ruas e avenidas, calçadas, passarelas, praças, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, de qualquer propaganda referente a candidato, partido político ou coligação, no ano eleitoral ou fora dele. Parágrafo 1º. A proibição de pichação e inscrição, a tinta nos muros, estende-se às propriedades particulares, inclusive lotes vagos. Parágrafo 2º. A prática de qualquer das condutas discriminadas neste artigo, impõe a retirada imediata da propaganda eleitoral irregular. Artigo 156. É vedada a colocação de placas, 4 metros quadrados, alusivas a candidatos, partido político ou coligação em terrenos particulares. Artigo 157. É vedada a utilização de bandeiras fixas ou móveis, e ainda, a presença de cabos eleitorais portando bandeiras nas ruas, avenidas, cruzamentos das vias públicas, praças, canteiros, pontes ou viadutos. Parágrafo único. São expressamente proibidos, independentemente de medição de nível sonoro, os ruídos decorrentes de propaganda eleitoral sonora feita através de veículos automotores. Artigo 158.
Na infração dos artigos 155, 156 e 157, será imposta multa correspondente no valor de R$ 85,71 a R$ 821,56, impondo-se a multa em dobro na reincidência. Artigo 159. São proibidos os anúncios. Inciso 1º. Confeccionados em material não resistente às intempéries, exceto os que forem para uso no interior dos estabelecimentos, para distribuição a domicílio, ou para fixação nos locais indicados pela Prefeitura. Inciso 2º. Confeccionados para serem distribuídos de modo avulso à população, que possam se transformar em fonte de lixo e detritos sobre os logradouros públicos. Inciso 3º. Aderentes, colocados nas fachadas dos prédios, paredes e muros, salvo licença especial da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, ou nos locais indicados pela mesma. Inciso 4º. Ao ar livre, com base em espelhos. Inciso 5º. Em faixas que atravessam a via pública, salvo licença especial da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Inciso 6º. Em placas colocadas sobre os passeios públicos. Inciso 7º. Expostas por qualquer meio, que tenham para via pública, em que sejam estampadas fotos ou ilustrações que afrontem a moral e os bons costumes, entendidas estas como as que retratem pessoas em posições, poses ou trajes eróticos ou pornográficos. Inciso 8º. Expor em todos os estabelecimentos comerciais revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes, sem que a embalagem esteja lacrada, e com a advertência de seu conteúdo, considerando os critérios do inciso anterior. Inciso 9º. Impedir, mesmo que parcialmente, a visibilidade de bens tombados. Inciso 10. Prejudique a edificação em que estiver instalado, ou as edificações vizinhas. Inciso 11. Prejudique, por qualquer forma, a insolação ou aeração da edificação em que estiver instalado, ou a dos imóveis vizinhos. Inciso 12. Apresente conjunto de formas e cores, que se confundam com as convencionadas para as diferentes categorias de sinalização de trânsito, pelas normas de segurança para a prevenção e o combate a incêndios. Artigo 160. A aprovação do anúncio indicativo nas edificações e áreas enquadradas como bens de valor cultural fica condicionada à prévia autorização da Secretaria Municipal de Cultura.